Chic developed a little philosophy. We said, a song is an excuse to go to the chorus, and the chorus is an excuse to go to the breakdown. If a song is an excuse to go to the chorus, why wait? Ah, música, sucessos musicais, agora a coisa ficou boa por aqui, né? Mas música e aprendizagem, e o assunto é design instrucional e conteúdo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pois bem, o que você acabou de ver foi o Nile Rodgers, o cara que mais produz sucessos em música pop nos últimos tempos, contando como é que ele faz para fazer um sucesso, né? E o sucesso vem de... A coisa mais legal de uma música, que é aquela música que fica com a gente, é que ela deixa o refrão com a gente, né? E ele está contando lá que a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o refrão. E não fazer a música inteira até chegar ao refrão. Ele inclusive fala que a música é uma distração, né, até chegar ao refrão. E que a gente não deveria fazer isso. Para construir um conteúdo para aprendizagem é exatamente a mesma coisa. É natural que a gente, ao desenvolver um conteúdo para uma ação instrucional, um curso, um vídeo, uma peça qualquer, a gente tente desenvolver como uma belíssima redação, com começo, meio e fim. Até usando a técnica de storytelling muitas vezes. Só que isso não é o que nos ajuda a aprender melhor. Por quê? Porque a gente aprende por repetição. A gente, para evoluir nas etapas de aprendizagem, a gente precisa repetir. E uma ação instrucional, uma ação de aprendizagem, ela existe para que a pessoa aprenda alguma coisa, certo? Isso quer dizer que existe uma pergunta que tem que ser respondida. Então vamos pensar num exemplo de um curso de vendas. A pergunta que deve estar na cabeça de quem quer aprender é: como é que eu faço para vender? Como é que eu faço para vender mais? Enfim, a resposta para essa pergunta é o grande lance do treinamento, não é? Então, essa resposta ela não pode chegar só lá no final. Eu não posso ir desenvolvendo todo o conteúdo e só apresentar a resposta lá no final, porque a pessoa vai ouvir essa resposta só uma vez. E lá no final, quando provavelmente ela já vai estar mais cansada. Então, ela não aprende. Talvez ela fique com algumas informações, em algum momento ela até consiga chegar àquela conclusão, mas a gente não está facilitando o processo de aprendizagem dela. Então, eu deveria fazer o seguinte: eu deveria trazer essa pergunta para colocar todo mundo no mesmo lugar e falar, bom, afinal de contas, como é que a gente faz para vender mais? É para isso que você está aqui, não é? Tal. Eu vou dar a resposta. A resposta é que para eu conseguir vender alguma coisa, eu preciso resolver o problema do cliente e fazer ele se sentir bem com essa solução, com a forma toda que isso aconteceu. É isso que faz uma venda acontecer. Já estou até entregando o jogo de outras coisas, né? Mas enfim, é isso que faz a coisa acontecer. Eu dou essa resposta no começo. Na primeira meia hora, primeiros 10 minutos, eu já entrego essa resposta. Ah, mas você está entregando o ouro assim? Por que a pessoa continuaria ali? Porque agora eu vou trabalhar essa resposta 1000 vezes. Eu vou trabalhar ela, repetir essa resposta de formas diferentes a cada etapa. Então eu posso querer, por exemplo, explorar o processo de venda e falar, tá bom, então se é isso que a gente tem que fazer para conquistar um cliente e vender para ele, numa abertura de conversa, como é que eu coloco isso em prática? E vamos exercitar. Na identificação de necessidades, como é que eu coloco esta resposta, que é resolver o problema do cliente, provocar bons sentimentos, em prática? E veja, eu vou repetindo isso de tantas formas e praticando isso em tantas camadas, que quando chega no final, a pessoa já decorou isso. Na verdade, não é que ela decorou, não. Ela introjetou. Ela aprendeu isso de tal forma que ela sai com a sensação de que, poxa, é verdade. Eu sempre pensei desse jeito. E isso reduz demais a curva de aprendizagem e reduz muito um risco que a gente sempre tem, que é a pessoa faz os cursos, a pessoa faz formações, ela aprende, ela entende, mas tem dificuldade de colocar isso na prática, porque ela ainda não praticou muito. Então, o que eu preciso fazer é ela ficar com o refrão da música na cabeça e aquilo ser muito natural para ela.
Então, o refrão do nosso treinamento é, inclusive, uma coisa que a gente aqui na Prando chama de conceito central. É a primeira coisa que eu dou num treinamento, num curso, numa ação instrucional. A primeira resposta que eu vou dar é o refrão. É a resposta à grande pergunta que essa ação instrucional está respondendo. Eu adorei ver isso do Nile Rodgers, porque ele trouxe isso de uma forma tão orgânica que me fez pensar em como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não pensava nisso antes? E você? Você já tinha reparado nisso? Você já olhou para as suas peças, para as ações que você fez? Você consegue lembrar de algum curso, alguma formação que você fez e que foi muito bacana e que você aprendeu muito? Consegue verificar se isso aconteceu desse jeito? Eu estou bem curiosa sobre isso. Que tal você me contar? Eu vou adorar se você me contar suas experiências.